a palavra que permeia a vida e a história. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que crerão sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Hoje nos reunimos com a comunidade de João. A partir do olhar e do caminho que nos propõe Antônio Pagola, possamos fazer nosso caminho mistagógico. Antônio Pagola coloca como título desse pequeno trecho do Evangelho: Caminho rumo à fé. Com a ausência de Tomé, os discípulos de Jesus tiveram uma experiência sem precedentes. Assim que o veem chegar, dizem, cheios de alegria: "Vimos o Senhor." Tomé os ouve com certo ceticismo, uma desconfiança. Por que se acreditaria em algo tão absurdo? Como pode dizer que Jesus está cheio de vida se ele morreu de uma forma miserável na cruz? Será que é outro? Os discípulos lhe dizem que ele lhes mostrou as feridas nas mãos e no lado. Tomé não permite que esse testemunho fale ao seu coração. Ele precisa ver pessoalmente. Se eu não ver a marca dos pregos nas mãos dele, se não colocar a mão no seu lado, não acreditarei. É necessário uma experiência própria. Tomé, para João, é aquilo que para cada um de nós é necessário, algo vivencial, próprio. Esse discípulo, de fato, que se recusa ingenuamente de acreditar simplesmente porque ouviu, ele precisa fazer o seu próprio caminho de fé em Cristo ressuscitado. Não é simplesmente ouvir palavras, mas é tocar. A vivência é um tocar numa realidade que de fato nos fala, que tem força. João vai insistir que 8 dias depois, Jesus aparece novamente. Ele vai imediatamente a Tomé. Ele não critica o seu olhar
duvidoso, cético, incrédulo. Para ele, suas dúvidas não têm nada de ilegítimo ou escandaloso. Sua resistência a acreditar revela sua honestidade. Jesus compreende e vem ao seu encontro. Mostra-lhe suas feridas. Jesus oferece-se para satisfazer as suas exigências. Traz aqui teu dedo. Toca nas minhas feridas. Essas feridas, mais do que provas para verificar algo, são sinais de amor entregue a própria vida à morte. É por isso que Jesus convida a Tomé e a cada um de nós ir além das nossas dúvidas. Não sejas incrédulo, mas um crente, um que experimenta de fato o amor. Tomé, ele desiste de verificar. Ele se dá conta de que não é necessário testes. Ele só experimenta a presença do Mestre, que o ama, que o convida a uma confiança. Tomé é o discípulo que percorreu um caminho mais longo, mais trabalhoso que qualquer outro para encontrar Jesus, mas mais longe do que qualquer outro na sua profundidade de fé. Meu Senhor e meu Deus. Ninguém confessou Jesus assim antes e nem depois. Não devemos ter medo quando sentimos dúvidas, questionamentos surgindo dentro de nós. As dúvidas vividas de forma saudável, elas são capazes de resgatar, nos tirar de uma fé superficial, que é simplesmente de repetição de fórmulas, e nos faz crescer na confiança do amor. As dúvidas de fato nos estimulam a percorrer um caminho de confiança no mistério de Deus encarnado em Jesus. A fé cristã, de fato, ela vai crescendo em nós quando nos sentimos amados e atraídos por aquele Deus cujo rosto podemos vislumbrar na história e nos evangelhos, que nos fala do Kyrios, daquele cheio de Deus. Portanto, o seu apelo à confiança tem mais poder em nós do que as nossas próprias dúvidas. Bem-aventurados os que acreditam sem ver. A confiança, ela tem uma força de estabilidade interior e que nos faz tornar, de fato, adultos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.